Boa noite a todos. Aberta a presente sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. Nesse pares a ata da sessão anterior em análise ou discussão, alguma consideração? Nada havendo, então, declaro aprovada. Eu, antes de iniciar, apresento aos eminentes pares, e agora como diretor-geral, o Dr. Mauro Diogo. Ele vem suceder a doutora Cristiane Manzano e está à disposição dos colegas, né? Vamos então aos julgamentos. Tem alguma preferência? Nada, né? Então, pela ordem, número 1 da pauta, o Sebastião Ruda Almeida, o processo número 554.590, prestação de contas partido PT do Brasil, eleições 2010, requerente de coordenadoria, controle interno e auditoria, parecer sintetizado aqui, se o partido participou das eleições gerais de Mato Grosso 2010, ainda por meio de coligação, o Ministério Público Eleitoral opina no sentido de serem declaradas não prestadas as contas com a consequente perda das cotas do fundo partidário no ano seguinte ao trânsito julgado, e se não tiver participado, reputa desnecessária a prestação de contas eleitorais. Palavra ao relator. Senhor presidente, acho que já liberei o voto. Não? Vou tentar liberar aqui rapidamente. De maneira bem simplista, esse partido participou da coligação senador Jonas Pinheiros e senador Jonas Pinheiro II e não apresentou as contas, razões pelas quais eu estou em harmonia com o parecer, julgando não prestadas as contas do PT do B relativo ao pleito de 2010, decretando por isso a perda do direito ao recebimento da cota do fundo partidário no ano seguinte ao desta decisão. É como eu estou votando, senhor presidente. Parecer mantido? Minhas colegas, todos de acordo? O Tribunal, por unanimidade, julgou como não prestadas as contas do partido e com a perda das cotas do fundo partidário no ano seguinte ao trânsito em julgado, nos termos do voto do relator, em consonância com o parecer. Também de Vossa Excelência, Dr. Sebastião Ruda Almeida, o 2 da pauta, o processo 543.591/2010, prestação de contas de candidato, deputado estadual PTB, eleições do ano passado, José de Oliveira Costa, é o requerente parecer declarar não prestadas as contas do candidato, bem como seja determinado a Secretaria do Tribunal remessa das autos ao promotor eleitoral da zona competente para a providência 347 do Código Eleitoral. Com a palavra, Celso. Está bem a matéria, acho que já está liberado o voto. Não foram prestadas as contas, intimado o candidato, nada se manifestou e eu estou em harmonia com o parecer ministerial, julgando não prestadas as contas e, em decorrência do que diz a resolução do TSE, remetendo ao promotor da zona eleitoral competente para apuração do crime do artigo 347 do Código Eleitoral. Como eu estou votando, senhor presidente? Escrito mantido? Alguma divergência, alguma consideração? O Tribunal, por unanimidade, declarou como não prestadas as contas do candidato José de Oliveira da Costa, nos termos do voto do relator. Parece que a decisão é conforme o parecer. Também de Vossa Excelência, Dr. Sebastião Arruda, o 3 da pauta, processo 479.321/2010, prestação de contas de candidato cargo deputado federal 2010, Flávio Gomes da Silva, requerente, parecer pela desaprovação das contas. Com a palavra. Senhor presidente, também está disponibilizado o voto. Várias irregularidades foram apontadas na prestação de contas desse candidato. Exemplificando, o candidato deixou de apresentar o extrato da conta para a efetivação das despesas de campanha. Também não há nas peças de instrução a assinatura do responsável. Ficha de qualificação do candidato carece de informações referentes à própria conta bancária. E também, em razão dessa falta de documentação, fica inviabilizada a conferência relativa à data efetiva da abertura da conta bancária e a existência de arrecadação antes desse ato de abertura. Razão pela qual, senhor presidente, eu estou em consonância com o parecer ministerial, desaprovando as contas do candidato. É como eu estou votando. Mantido escrito. Divergência? O Tribunal desaprovou as contas de Flávio Gomes da Silva nos termos do voto do relator em consonância com o parecer.
Excelentíssimo senhor Dr. Pedro Francisco da Silva. O quarto da pauta é o processo número 553.546/2010, prestação de contas do partido político, eleições 2010, requerente de coordenadoria, controle interno de auditoria, TRMT. Parecer pela aprovação com ressalvas. Com a palavra, Vossa Excelência. Trata-se de prestação de contas do PPS referente à eleição 2010. O expediente teve origem na manifestação da CCIA do TRE, qual apontou as agremiações omissas em apresentar a prestação de contas de campanha. Devidamente intimado, o partido apresentou a prestação de contas, as folhas 24 e seguinte. O relatório conclusivo opina pela desaprovação das contas ao argumento da não abertura de conta bancária específica de campanha, além da circunstância de que houve atraso na entrega tanto das parciais quanto da prestação de contas definitiva. De outra banda, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela aprovação das contas com ressalvas, já que o partido político que optar por não arrecadar recursos e não realizar despesas, como é o caso dos autos, fica desobrigado da abertura da conta bancária. O relatório, senhor presidente. Doutor parecer. Mantido escrito, excelência. Com a palavra. Os candidatos, comitês financeiros e partidos políticos são obrigados a prestar contas de campanha nos termos do artigo 25 da resolução TSE que cuida da matéria. Quanto à exigência de abertura de conta bancária específica, não há dúvida de que candidatos e comitês financeiros devem atendê-la obrigatoriamente. Contudo, quanto aos partidos políticos, tal obrigação só é exigível se a agremiação optou efetivamente por arrecadar recursos e realizar gastos de campanha. Caso contrário, como se dá no presente expediente, se o partido político não realizou movimentação econômica, contas zeradas, não fica atrelado a tal imposição normativa. Essa é a interpretação mais correta, como bem afirmado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer do disposto constante do artigo 9º caput da resolução TSE, que transcrevo em meu voto, assim como entendimento jurisdicional no mesmo sentido da relatoria do Dr. Sebastião de Arruda Almeida. Com essas considerações, em harmonia com o parecer ministerial, eu julgo aprovada com ressalva a prestação de contas do PPS-MT relativa a 2010. É como voto, senhor presidente. Alguma divergência, ministro? Por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas do partido político PPS das eleições 2010 nos termos do voto do relator em consonância com o parecer. Também de Vossa Excelência, Dr. Pedro Francisco da Silva, o quinto da pauta, processo 494132/2010, candidato, prestação de contas, deputado estadual, eleições 2010, Hilda Margarida de Campos. Parecer pela desaprovação da presente contabilidade de campanha. Palavra, silêncio. Trata-se de prestação de contas de Hilda Margarida de Campos, referente à candidatura para deputado estadual do DEM nas eleições de 2010. A requerente apresentou prestação de contas, portanto, tempestivamente, nos termos da resolução TSE. Consta relatório preliminar da CCIA deste tribunal, no qual aponta a necessidade de diligência junto à candidata para manifestação de esclarecimentos necessários. A requerente apresentou prestação de contas, ocasião em que fez nova manifestação, juntando nova documentação, relatório conclusivo pela aprovação das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pela desaprovação das contas da requerente ao argumento de que a candidata realizou o saque de R$ 800 na conta corrente de campanha para pagamento em espécie, dinheiro vivo, de adesivagem, o que viola o disposto no artigo 21, parágrafo 1º da resolução TSE que cuida da matéria. É o relatório. Parecer mantido escrito, excelência. Com a palavra. A Lei 9.504, ao dispor sobre a arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas eleitorais, bem como acerca de prestação de contas dos candidatos e comitês financeiros, estabelece no seu artigo 5º que transcrevo em meu voto. No mesmo sentido, é o artigo 39 da resolução TSE que cuida do tema. No caso em exame, a douta Procuradoria Regional Eleitoral aponta que a candidata realizou um saque da conta específica no valor de R$ 800, saque esse devidamente identificado no extrato bancário de folha 23. O dinheiro foi utilizado para pagamento de serviço de adesivagem junto à empresa Aplique Comunicação Visual, conforme se observa da nota fiscal que está nos autos.
Não se descura que, de regra, deve o candidato efetuar despesa de campanha por meio de cheque nominal, transferência bancária ou débito em conta corrente, devendo ser evitado o procedimento de quitar despesas com dinheiro em espécie. Contudo, no presente caso, observa-se que a despesa está devidamente contabilizada no demonstrativo de despesas de folhas 10 e no relatório de despesas efetuadas, folhas 14. Além disso, a requerente apresentou a respectiva nota fiscal da prestação de serviço contratada, folha 72, o que permite a perfeita identificação da despesa realizada. Ademais, a origem dos recursos para pagamento de tal despesa está devidamente comprovada, já que a candidata recebeu regularmente recursos depositados em espécie no valor de R$ 800 do candidato antero ao Senado, conforme se observa do demonstrativo que está nos autos, assim como do recibo eleitoral emitido. Tenho que a irregularidade apontada, data vênia, não possui gravidade suficiente para redundar numa eventual desaprovação das contas apresentadas, configurando apenas uma ressalva a ser apontada. Nesse sentido, trago o entendimento deste tribunal num caso semelhante que foi relatado pelo ilustre Dr. Samuel Dália Júnior. Com essas considerações e com base no artigo 30, inciso 2 da Lei 9.504, aprovo com ressalva a prestação de contas da candidata Hilda Margarida de Campos, referente ao pleito de 2010. É como voto. Aprovou com ressalvas. Alguma divergência, alguma consideração? Diante que o voto está disponibilizado, todos de acordo? De acordo. O tribunal, por unanimidade, aprovou com ressalvas as contas de Hilda Margarida de Campos, nos termos do voto do relator. Parecer pela desaprovação das contas judiciais. Só isso? Só isso. Mais nada, né? Não, tem aqui o embargo do Samuel, doutor Samuel Franco Dália Júnior, sexto da pauta, então. Processo número 36/2009, embargo de declaração com efeitos infringentes, prestação de contas de Paulo César Silva, relativas às eleições de 2006. Os embargos foram postos pelo Ministério Público Eleitoral. Embargado o César da Silva. Palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, demais membros, esses embargos de declaração foram interpostos pela então Procuradora Regional Eleitoral Substituta, doutora Ana Paula, e houve realmente um equívoco material, mas eu vou ler o voto integralmente para deixar bem claro o que aconteceu. Cuida-se de embargo de declaração, eu vou liberar o voto antes, que não sei se já está liberado. Está liberado. Está liberado? Aham. Muito bem. Passo ao relatório. Cuida-se de embargo de declaração com efeitos infringentes opostos pela Procuradoria Regional Eleitoral, quanto venerando o acordo de folhas 81 e 86, que aprovou com ressalvas as contas de campanha de Paulo César da Silva, referente ao pleito de 2006, se não me falha a memória, de candidato a deputado estadual. O acordo guerreado recebeu a seguinte ementa: eleições 2006, prestação de conta de candidato, renúncia, verificação de intempestividade na entrega da documentação, ausência de abertura de conta bancária e de movimentação financeira, vício que não macula a regularidade das contas. Aprovação com ressalva. Artigo 26, parágrafo 1º da Resolução 22.715. Ainda que desista da candidatura e não tenha arrecadado ou despendido recurso, é dever do candidato prestar conta, devendo as mesmas serem aprovadas com ressalva, se existente vício no atraso da entrega da documentação. Sustenta o embargante que o acordo incorreu em contradição ao argumento. Sustenta o embargante que o acordo ocorreu em contradição ao argumento de que, em um primeiro momento, o eminente relator, teria afirmado que o candidato não abriu conta bancária própria para fins eleitorais. Contudo, logo depois de prestar esclarecimento, isso na hora dos debates, ao terceiro vogal, Dr. César Augusto Bearce, o relator afirmou categoricamente que a conta bancária específica tinha sido regularmente aberta pelo candidato, porém com atraso. Aí é que veio o equívoco do relator. Alega que referida contradição foi relevante para o desfecho do julgamento, visto que o terceiro vogal havia escolhido o referido ponto como decisivo para o seu convencimento, ficando patente, segundo afirma, o prejuízo causado ao julgamento, normalmente por
porque ainda faltavam os votos do Dr. Sebastião Arruda Almeida e Gonçalo Antunes de Barros Neto. Aduz ainda que, se não houvesse contradição, o resultado seria diferente, porquanto não só o voto do terceiro vogal, como também os votos proferidos pelo quarto e quinto vogais tiveram alicerce em premissa falsa, qual seja de que o candidato havia aberto conta específica com atraso. Então, ela, ao final, pede que os embargos sejam conhecidos e providos para eliminar-se a contradição nos fundamentos da decisão embargada, relativamente à existência ou não de abertura de conta corrente de campanha, e, em seguida, à luz da posição assumida pelo relator, sejam reajustados os votos do terceiro, quarto e quinto vogais que foram diretamente afetados pela contradição. É o relatório. Teve parecer não, né? Teve parecer não, né? Os embargados, teve, deixa eu só uma questão, tem efeito infringente? Sim. E não foi... Pede efeitos infringentes foi ouvida a parte, para modificação. A parte contrária, não? Não, foi ela mesma quem ingressou com... Não, o embargado, Paulo César da Silva? Não se manifestou. Então, retorno a palavra ao Sinésio. Passo ao voto. Diz que não. Os embargos declaratórios são cabíveis para corrigir o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acordo, conforme dicção do artigo do Código de Processo do Código Eleitoral. Na espécie, a embargante alega ter havido a contradição no acórdão ao argumento de que, em um primeiro momento, este relator teria afirmado que o candidato não abriu conta bancária própria para fins eleitorais. Contudo, logo depois, isso eu já li, vocês estão com os votos disponibilizados, e ao prestar esclarecimentos ao Dr. César Augusto Bears, eu teria dito que a conta bancária específica de campanha havia sido regularmente aberta, porém com atraso. De fato, eu observo que no voto condutor eu consignei o seguinte: então todos os membros viram porque estava disponibilizado o voto condutor. Eu digo o seguinte: o candidato não abriu conta bancária para fins eleitorais e, consequentemente, não movimentou recursos, simplesmente porque não recebeu nenhum recurso de campanha, seja em espécie ou em bem estimável em dinheiro. Consta as folhas 84 dos autos, o voto inicial. Por outro lado, já na sessão de julgamento, as notas taquigráficas de folha 85 registro a resposta desse julgador ao então terceiro vogal, Dr. César Augusto Bearce, informando que o candidato teria procedido à averbação da conta corrente, teria procedido à abertura de conta corrente de campanha, porém com atraso. A par disso, é forçoso reconhecer a existência da contradição apontada no arreto, fruto natural da dinâmica das sessões de julgamento e do calor natural dos debates. Desse modo, eu faço questão de consignar que o equívoco foi ocasionado na sessão de julgamento ao confundir a apresentação da prestação de contas com atraso com a abertura de conta específica de campanha. Eu esclareço. Quando o doutor Zé perguntou, ele abriu ou não abriu conta? Eu já tinha, no meu voto, disse que não abriu. Mas na hora de explicar, eu disse, não, ele abriu, mas com atraso. Então, houve um equívoco da minha parte. Ele abriu a conta, mas com atraso. Foi isso que eu falei. Com efeito, há de se afastar o equívoco, declarando que o candidato Paulo César da Silva não procedeu à abertura de conta corrente específica de campanha nas eleições de 2006. Não obstante, tem que não há razão para conceder, aí sim, que é o meu ponto de vista, efeitos infringentes aos embargos, haja vista que a não abertura de conta corrente específica de campanha pelo candidato, nesse caso concreto, não tem o condão de gerar a desaprovação de contas. Isso porque, vale relembrar, essa Corte homologou em 28 de nove de 2006 o pedido de renúncia à candidatura feita por esse candidato, conforme documento de folha 17. Portanto, o referido candidato nem mesmo chegou a concorrer às eleições de 2006. Não se ouvida, é claro, que o artigo 22 da Lei 9.504 exige a abertura de conta bancária específica para o registro de todo o movimento financeiro da campanha do candidato. Isso acabou de ser julgado aqui agora.
Todavia, quando resta cabalmente comprovado que a campanha não registrou qualquer movimentação financeira, notadamente quando o candidato teve o seu registro de candidatura indeferido ou homologado pedido de renúncia, como é o caso dos autos, a falta de abertura de conta específica não se reveste de empecilho para a aprovação das contas. Esse, aliás, tem sido o entendimento desse egrégio tribunal consoante julgados a seguir colacionados. Eu trago aqui prestação de contas, eleições de 2010, deputado federal, ausência de movimentação financeira na campanha do requerente, inexistência de recursos arrecadados e de despesas efetuadas. Não abertura de conta bancária específica, desnecessidade, contas aprovadas com ressalva. Esse caso em que restou cabalmente comprovada a total ausência de movimentação na campanha do candidato relator Dr. César Augusto Bearce. Colaciono ainda mais uma decisão dessa vez da doutora Adversi Ratz Mendes de Abreu. Prestação de conta de candidato, cargo de deputado estadual, eleições de 2006, a mesma eleição. Renúncia ao pedido de registro de candidatura, intempestividade das contas, manifestação do órgão interno pela aprovação com ressalvas, parecer ministerial pela aprovação com ressalva, regularidade das contas, aprovação. As contas de pretenso candidato que renunciou ao seu pedido de registro de candidatura devem ser demonstrada a ausência de movimentação financeira da campanha. Colaciono ainda uma decisão do desembargador Márcio Vidal, também nesse pretório. Recurso eleitoral, prestação de contas, eleições de 2008, contas desaprovadas, não abertura de conta corrente específica, comprovação por outros meios de ausência de movimentação, aplicação dos princípios da proporcionalidade e significância, aprovação com ressalva, não se desviando da prestação de conta de seus propósitos intrínsecos ou mesmo representando algum impedimento à aferição da sua irregularidade, aprovação, ainda que com anotação de ressalva da medida que se impõe. Recurso eleitoral número tal, Márcio Vidal. Eu concluo, ante o exposto, conheço dos embargos, para no mérito dar-lhe parcial provimento, para o fim de declarar que o candidato Paulo César da Silva não procedeu à abertura de conta específica de campanha nas eleições de 2006, porém, sem efeitos modificativos do julgado, mantendo aprovada com ressalvas a referida prestação de contas. É como voto, senhor presidente. Doutor Pedro Francisco, o senhor como vota, Vossa Excelência? Acompanhe o senhor relator. Senador Gerson Ferreira Paz, como vota? Eu voto de acordo com o relator. Doutor Sebastião Rui Almeida, como vota? O Jorge Luiz Tadeu, como vota? Acompanho o relator. Vossa Excelência proveu em parte os embargos. Exatamente. Parcialmente. Sim. Parcialmente apenas a fim de declarar que ele não procedeu à abertura da conta específica, porém sem os efeitos modificativos, mantendo a decisão de aprovação com ressalvas. Tá. O Tribunal por unanimidade proveu em parte os embargos opostos nos termos do voto do relator. Meus pares, eu vou adiar os administrativos para quinta-feira e eu quero fazer alguma retificação disso aqui, então se eu estou adiando, tem mais alguma coisa? Nada mais, encerrada a sessão.